Você já ouviu falar que toda mulher vai sofrer laceração durante o parto normal? Ou que isso é inevitável? Eu também já acreditei em todos esses mitos e eu sei o quanto é assustador pensar nisso. Mas então vamos conversar. Será que é verdade? Será que não tem nada que a gente pode fazer para evitar uma laceração? Hoje eu vou reproduzir frases muito comuns relacionadas à laceração e vou te contar se isso é uma verdade ou um mito. Olá, mulher! Eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Hoje eu quero desmistificar de vez alguns mitos muito comuns relacionados à laceração de parto. E o último é o mais importante e vai transformar a forma com que você vai enxergar o parto normal. Por isso eu quero você comigo até o final desse vídeo. E a primeira informação que eu quero conversar com você é o seguinte: é impossível uma mulher não ter uma laceração no parto normal. E aí, é verdade ou é mito? Conta pra mim aqui nos comentários se você já escutou alguma mulher falando que é inevitável, que realmente o parto normal machuca o períneo. Mulher, isso é um mito. Existem partos em que a mulher vai ter um períneo íntegro. E o que isso quer dizer? Que com a passagem do bebê pelo períneo, ali naquele momento em que a vulva se distende ao máximo para permitir a passagem do bebê na fase expulsiva do trabalho de parto, esse períneo esticou, permitiu essa passagem e voltou sem nenhuma ruptura. E por que isso acontece? A gente tem vários fatores que podem contribuir para que isso aconteça, como um períneo íntegro, posições boas de parto, favoráveis, que não expõem a mulher a fazer muita força para esse bebê sair. Então são posições mais verticalizadas, posições em que a pelve está livre para fazer todos os movimentos. Isso permite com que o bebê nasça mais facilmente. A mulher não precisa fazer uma força muito grande. Esse bebê nasce de forma suave e esse períneo se distende e retorna. Além disso, é claro que é um períneo saudável geralmente, é um períneo que tem flexibilidade, porque os períneos com músculos que estão tensos, rígidos, uma mulher que tem muito medo da fase expulsiva do trabalho de parto, uma mulher às vezes que até já tem um histórico de dor na relação, tem essa musculatura muito tensa, durante o expulsivo fica mais difícil e aí a musculatura não consegue ceder e voltar. Quando ela vai ceder, ela rompe e aí acontece uma laceração. Mas também não é uma regra, não quer dizer que a mulher que teve laceração é porque tinha um períneo que não estava saudável. E o contrário, a mulher que não teve nenhuma laceração, com certeza o períneo dela está maravilhoso, não precisa nem de avaliação. Não é isso, a gente vê uma tendência, até porque não é só o períneo, a saúde do períneo que vai garantir 100% que a mulher não vai ter uma laceração. Eu não te falei que a posição também é importante? Então, a gente tem alguns fatores que a gente pode controlar para reduzir a chance da mulher ter uma laceração. Então sim, é possível que a mulher não tenha nenhuma laceração durante o parto normal. Essa segunda informação já foi uma regra, mudou e continua sendo muito polêmica, que é o seguinte: a episiotomia é sempre necessária. E aí, é verdade ou é mito? É um mito, mulher. Antigamente, quando eu falo antigamente, não é nem 20, 30 anos atrás, não. Até uns 10 anos atrás, todas as mulheres eram submetidas à episiotomia quando iam ter um parto normal. Se você não sabe a diferença entre laceração e episiotomia, é o seguinte: a laceração é um processo natural. Como eu te disse, com a passagem do bebê, o tecido que estica acaba rompendo um pouco, formando aquela fissura, aquela laceração, que às vezes vai precisar de sutura, às vezes não. Isso depende do grau. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falo mais sobre laceração, vou deixar linkado para você assistir depois desse vídeo. E a episiotomia já é um procedimento realizado pelo profissional de saúde, geralmente pelo médico. Ele vai lá no momento do expulsivo, comunica a mulher, pede a permissão da mulher para que seja realizado um corte, um piquezinho no períneo. Eu sempre gosto de reforçar essa parte de pedir o consentimento da mulher, porque isso é uma regra, tá? Todo médico, antes de fazer o procedimento, deve informar e perguntar para a mulher se ele pode realizar o procedimento. E a mulher pode negar e ela pode perguntar o motivo. Por que, doutor?
por que precisa de uma episiotomia? E aí você pode concordar ou não com a realização desse procedimento. Como eu disse anteriormente, todas as mulheres eram submetidas. Eles achavam que, realizando esse corte, estaria prevenindo uma laceração grave. Então era como se fosse um corte mais controlado. Eu vou fazer, geralmente é no sentido médio, lateral, vai até aqui, eu já vou enxergar onde está esse corte, vou suturar, então é algo mais controlado. Tinha essa ideia. Mas hoje em dia nós sabemos que, devido principalmente àquela questão que eu te disse, que existem partos com períneo íntegro, já fica meio complicado a gente indicar uma episiotomia. Vai que essa mulher teria esse períneo íntegro. Além disso, quando a laceração acontece, geralmente é grau 1 ou 2, que não são lacerações maiores que a própria episiotomia, que já é considerada grau 2. Esses graus eu explico lá no outro vídeo, mas tem a ver com a profundidade e com o tecido que ela comete. E como atualmente nós lutamos por uma medicina baseada em evidências, as evidências apontam então que não há muita vantagem em realizar uma episiotomia. E quais são as justificativas atualmente mais comuns aí que os médicos dizem para realizar uma episiotomia? Principalmente quando é um parto instrumental, ou seja, vai ser realizado um vácuo para retirar o bebê ou um fórceps para retirar o bebê, que são instrumentos que não são violência obstétrica. Eles são utilizados quando há uma impactação do bebê, o bebê não está conseguindo nascer naturalmente, a gente precisa realmente tirar esse bebê para que ele nasça, como se fosse uma ajuda mesmo para puxar o bebê. E também quando acontece uma distócia de ombro, o bebê fica ali entalado, isso para você entender, tá? Tô falando de forma bem leiga para você compreender melhor, mas é como se o bebê ficasse entalado e aí o médico precisa colocar as mãos e manipular o bebê, e às vezes não há espaço ali na vulva, então ele precisa cortar para ter um acesso melhor e realizar a manobra. Essas são algumas justificativas utilizadas. É sempre que vai usar o fórceps ou vai fazer uma manobra que precisa de episiotomia? Nem sempre. Episiotomia não é regra, mas em algumas condições a equipe pode conversar com você e aí cabe a você tomar a decisão de aceitar ou não a episiotomia. E eu acho importante te contar também que, se você consentir esse procedimento, ele deve ser realizado após anestesia da região. A episiotomia nunca deve ser feita sem anestesia. Isso também é violência obstétrica. Então, atualmente, a episiotomia é considerada violência obstétrica se ela é realizada sem o consentimento da mulher, se ela é realizada sem anestesia da região e também se há um ponto do marido. Você já ouviu falar sobre isso também? De fechar mais, apertar mais a região ali da vulva para agradar o marido. Por favor, isso também é violência obstétrica, faz mal, leva a mulher a ter dor durante a relação depois, não está certo. E a próxima informação é a seguinte: laceração e episiotomia podem causar dor no namoro depois? E isso, infelizmente, é verdade. Mesmo não sendo uma regra, porque existem mulheres que tiveram lacerações ou que tiveram episiotomia e não apresentaram dor nenhuma, disfunção nenhuma, mas existem sim os casos de mulheres que vão ter dor depois, principalmente no ato que você já imagina, que eu não posso dizer aqui. Por que isso acontece? Porque sempre quando a gente tem uma lesão, um corte, o corpo faz um processo de reparação do local, ele cria uma cicatriz. E essa cicatriz é formada com um tecido mais endurecido, mais rígido. A fim de proteger aquele local, o corpo deposita bastante colágeno, fibrina. Então fica um tecido que não tem uma flexibilidade muito interessante. Então, no momento do namoro, com a passagem, pode ser que a mulher sinta dor. É uma dor que a gente fala que é mais superficial, não é uma dor lá no fundo. Então, a gente tenta diferenciar, porque quando a mulher está sentindo uma dor lá no fundo do canal, pode ser devido a outra coisa. É importante a gente pesquisar melhor.
mas principalmente as dores que são mais superficiais podem sim estar relacionadas com essas lacerações, episiotomias que ocorreram na região. E além desses problemas relacionados ao namoro, como a gente tem uma cicatriz nessa musculatura, pode acontecer dela não contrair muito bem. E além dessa dor que eu mencionei para você, a mulher também pode ter sintomas de incontinência urinária, que é o quê? A perda de urina involuntária. Quando você não deseja, você acaba perdendo porque não consegue segurar o xixi. Quando sorri, quando pula, quando espirra, isso não é normal. Merece avaliação ginecológica com um ginecologista e um fisioterapeuta pélvico para promover um tratamento dessa região, porque sim, existe tratamento e você pode e deve melhorar. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o curtir para mim aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, é que todas as semanas nós temos vídeo novo nas sextas-feiras com temas relacionados ao parto que vai te ajudar muito a conquistar o parto que você deseja. Envie esse vídeo também para outra mulher que você sabe que vai gostar desse assunto e me siga nas outras redes sociais. A próxima informação que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: dependendo da minha posição no parto, eu posso prevenir lacerações. E aí, verdade ou mito? Eu acho que já até dei um spoiler, né, mulher? É verdade. A posição no expulsivo influencia muito se a mulher vai ter uma laceração ou não. E eu quero te explicar melhor como que isso acontece. Imagina o seguinte: você deitada, barriga para cima, completamente na horizontal, para o seu bebê nascer. Você não tem a ajuda da gravidade, a sua pelve está em contato com a maca, então não tem como os ossos se afastarem para acomodar melhor o seu bebê. E nós temos ali um útero que está contraindo, querendo mandar esse bebê para fora. O seu útero está fazendo isso daqui porque você não está ajudando. Então a passagem, o túnel onde o seu bebê tem que passar, tá bem fechado. O seu útero tá fazendo uma força absurda, então a contração tá muito intensa e você começa a fazer muita força. Aquela cena de novela que a mulher tá ficando vermelha, roxa, as veias estão saltando no pescoço, ela tá segurando a respiração e fazendo muita força. Como que esse bebê vai nascer? Com você empurrando muito forte, o útero empurrando muito forte. Ele provavelmente vai nascer muito rápido. E aí, quando esse bebê passa de forma muito abrupta pelo períneo, não dá tempo desse períneo acomodar a passagem desse bebê, esticar e retornar. Ele simplesmente é estressado porque o bebê passa de uma vez só. Então é como se fosse um elástico. Se eu pego um elástico e vou esticando ele, ele vai distendendo e eu consigo voltar. Se eu pego esse elástico e puxo de uma vez, antes dele se distender, ele rompe. Isso acontece no períneo. Então, estar numa posição que é mais favorável, eu não preciso fazer tanta força. O bebê nasce mais suavemente e aí eu consigo proteger o meu períneo. Eu conto sobre essas posições com detalhes no meu curso Simplificando o Parto. Lá tem aulas sobre a fase expulsiva, eu falo sobre cada posição e é um curso em que você vai ter uma preparação completa sobre o parto. Eu não vou falar só, apenas e exclusivamente da parte expulsiva do trabalho de parto. Eu falo desde o início, desde os pródromos, o que você vai fazer em cada fase, na fase latente, na fase ativa, que é o momento que a gente tem muita dor relacionada às contrações. Eu te ensino como aliviar a dor, como respirar de forma adequada. Prepara o seu acompanhante, porque lá eu coloquei aulas sinalizadas para o acompanhante assistir, para ele saber te ajudar em uma posição, para ele saber fazer massagem em você, corrigir a sua respiração, ser um verdadeiro porto seguro seu naquele momento, porque essa é a função dele. Então, Simplificando o Parto é um curso grande, com aulas que são bem diretas ao ponto, mas eu falo que ele é grande porque ele é completo. Você vai sentar e vai fazer como se fosse um Netflix, vai me assistir, vai ter um espaço reservado para tirar as suas dúvidas. Eu sempre estou de olho nas dúvidas das minhas alunas e ao final, quando você acaba o curso todo, a gente marca 1 hora de consultoria, eu e você, pra gente conversar sobre o seu parto, para eu focar no que você
você ainda precisa, no que você ainda tem dúvidas, medos, aflições, para que você chegue preparada no seu parto. Mas eu tenho um curso específico pro períneo. Mas será que funciona a preparação durante a gestação pro parto para prevenir laceração? E aí a gente chega na nossa última informação. Será que é possível preparar o períneo pro parto para diminuir as chances de lacerar? E sim, mulher, isso é possível. E aí nesse momento eu imagino que você já tá respirando aliviada, não é mesmo? Porque muitas mulheres, inclusive, deixam de ter o parto normal para ter a cesárea única e exclusivamente por medo de lacerar. Principalmente quando escutam aquela frase. Eu escutei, pelo menos, eu espero que você não tenha escutado, mas eu escutei que eu ia estragar o parquinho do meu marido. E isso é tão horrível, é tão... assim, é um comentário tão maldoso que no momento que eu recebi esse comentário, eu estava gestante, na minha primeira gestação, eu repensei mesmo, será que eu quero ter um parto normal? Será que depois eu vou ficar frouxa ou vou ficar com dor? Não vou mais ter um namoro saudável, uma vida feliz? Será que isso vai até estragar o meu relacionamento? A gente pensa em muitas coisas. E como mulher que já viveu 2 experiências de parto normal, eu posso te garantir que sim, tem como você ter um parto normal, saudável, seguro e sem expor o seu corpo a um sofrimento desnecessário, que você vai preparar ele para essa situação. O meu curso Períneo Protegido, ele tem esse foco. Ele pegou esse medo, porque eu já acompanho mulheres há muito tempo. Simplificando o Parto, que é o meu curso que eu te falei de preparação para o parto, ele já tem 3 anos de vida. Isso eu estou falando digital. Mas fora disso, eu já atendo mulheres em consultório há muitos anos. Eu tenho quase 10 anos de formada. Pode não parecer, mas sim. Eu tenho quase 10 anos de formada. Então eu sempre escutei sobre esse medo em específico. E mesmo eu sabendo que o Simplificando o Parto é um curso completo, eu quis criar esse curso específico para aquela mulher que tem aquele medo pontual. Eu sei lidar com a dor, eu estou tranquila, mas eu quero preparar o meu períneo. Meu medo é da laceração, é de ter problemas para namorar depois, é de ter problemas de incontinência urinária, incontinência fecal. Eu quero prevenir isso. Então o curso Períneo Protegido é para você. Ele é um curso em que eu vou te explicar o que é períneo, o que é laceração, vou entrar com detalhes para você compreender melhor. Vou falar sobre atitudes que você pode ter durante o parto normal para prevenir essas lacerações. Então como que você vai respirar, como que você vai fazer força, quais são as posições melhores, quais são as posições piores, e melhor, eu vou te apresentar a técnica da massagem perineal. A massagem perineal já é um recurso muito utilizado dentro da fisioterapia pélvica. Eu já utilizei com várias pacientes na preparação para o parto. E eu, como paciente, também fiz a massagem perineal e consegui proteger o meu períneo. Essa massagem, ela tem uma técnica. Existem movimentos específicos, existe o tempo necessário para cada manobra, posicionamento dos dedos, a pressão. Tudo isso faz diferença. Não é só você chegar e fazer uma massagem de qualquer jeito na região do períneo. Não é assim que funciona. Então, meu curso, ele te entrega a técnica de maneira correta, e você vai conseguir assistir ao vídeo e aplicar em você com o tempo certo, com a frequência correta. Eu te explico quantas vezes na semana, por quanto tempo você vai fazer essa massagem, o que você vai utilizar nesse períneo. E também eu deixei reservado dentro desse curso uma aula para cuidados pós-parto, porque o que acontece? Muitas mulheres têm o bebê, parto normal, e depois fica com esse períneo sem saber o que fazer. Não recebem orientações de como cuidar, de como higienizar, de como reduzir o inchaço, de como melhorar a dor. E lá dentro do curso também tem uma aula específica, então você vai conseguir cuidar do seu períneo durante a gestação, durante o parto e também no pós-parto. E eu fico muito feliz de poder dividir com você esse instrumento que é maravilhoso. E aí muitas mulheres podem se questionar: pô,
Poxa, Juliana, você podia entregar isso aqui no YouTube, porque fica mais acessível. Mulher, é uma técnica íntima. O YouTube e outras plataformas possuem algumas regras, algumas restrições. A gente não pode falar tudo o que a gente gostaria de falar, explicar com detalhes. Eu não conseguiria te entregar todas as informações, mas para que ele se tornasse acessível, o preço é bem pequenininho. Eu realmente fiz para que fosse um curso que qualquer mulher pudesse ter acesso. Ele está por R$ 97. Ele pode ser dividido em até 12 vezes, então é muito pequenininho mesmo o preço, e ele traz um valor imenso, porque você vai prevenir desconfortos, dores e até complicações mais graves, como eu te disse. E eu espero que você adquira esse curso, que você transforme a sua experiência de parto e tenha o parto mais confortável e seguro possível. Eu estou aqui para isso. Um beijo e até a próxima.